Ela entrou no banco às 9 horas em ponto, como fazia todos os meses desde que sua aposentadoria como veterana do Exército havia sido aprovada. Vestia um casaco atumarino, trazia uma bengala de madeira gasta pelo tempo, e caminhava com a lentidão de quem já vira mais guerras do que muitos generais. Seu nome era Alzira Monteiro, e aos 76 anos, morava sozinha em um pequeno apartamento no centro de Porto Alegre. O gerente sempre a recebia com um sorriso, e lhe oferecia uma cadeira especial, como se já soubesse que aquela senhora tinha algo diferente. Mas naquela manhã, havia mais do que protocolos em jogo. Havia 4 homens armados, observando tudo, e eles, coitados, não sabiam quem era aquela senhora. Antes que a porta blindada se fechasse atrás dela, Alzira sentiu o mesmo arrepio que sentia antes dos bombardeios. E foi aí que o instinto de guerra voltou à tona. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe, porque algumas guerras continuam. Mesmo quando o uniforme já foi pendurado, Alzira havia servido na missão médica brasileira, em Moçambique durante os anos 70, numa operação secreta de apoio a forças de estabilização em zonas de conflito africanas. Sua função oficial era de logística médica, mas na prática, liderava deslocamentos sob fogo cruzado, cuidava da evacuação de feridos e coordenava ações civis em vilarejos dominados por guerrilheiros. Por amigos, salvou dezenas e aprendeu que sobrevivência era uma combinação de atenção, frieza e resposta rápida. Quando voltou ao Brasil, não foi reconhecido oficialmente como combatente, pois sua atuação fazia parte de acordos não divulgados entre governos. Vivia com uma aposentadoria modesta e fazia questão de caminhar sozinha, como fizera durante os combates. Nunca falou muito sobre a guerra, mas sempre dizia: a gente só acha que está em paz até a próxima ameaça aparecer na quele de ano. Banco. Ao notar os movimentos estranhos dos 4 homens encapuzados entrando em formação dispersa, Alzira entendeu na hora que não era coincidência. Um deles foi direto ao segurança, outro ao caixa, o terceiro ficou junto à porta menos, e o último observava os clientes com uma pistola oculta na cintura. Ela fechou os olhos por um segundo, como fazia quando ouvia os helicópteros soviéticos sobrevoando a savana africana. Respirou fundo e rapidamente analisou as rotas de fuga, possíveis obstáculos e padrões de ação. O que aqueles rapazes não sabiam era que estavam sendo observados por alguém que havia enfrentado ataques noturnos, emboscadas e guerrilheiros armados com AK-47. Enquanto todos congelavam de medo, ela começou a agir, silenciosamente. Usando sua bengala como apoio, ela se deslocou até uma das colunas internas, fingindo procurar apoio para sentar. Enquanto isso, um dos assaltantes já havia rendido a segurança e gritava para todos se deitarem no chão. Alzira se abaixou lentamente, mas com os olhos ainda nos atacantes. Quando o mais próximo se aproximou para revistá-la, ela o derrubou. Com um golpe certeiro entre o pescoço e o ombro, um ponto de pressão, aprendido com militares sul-africanos, décadas antes. O homem caiu inconsciente antes de qualquer um entender o que estava acontecendo. E então, o caos começou. 2 dos outros assaltantes gritaram e correram em sua direção, mas Alzira já havia se escondido atrás de uma divisória metálica. Pegando a arma do primeiro homem caído, a adrenalina voltou, como se os anos não tivessem passado. Sua visão ficou focada, o coração disparou, mas os movimentos eram precisos. Ela gritou para os outros clientes ficarem abaixados e silenciosos, instruindo-os como se ainda estivesse num acampamento em território rebelde. Um dos assaltantes tentou fazer um cliente de escudo, mas Alzira usou a mira como quem usava bisturi, e acertou o braço do criminoso, desarmando-o sem matá-lo. Os outros hesitaram, confusos, porque não conseguiam acreditar que estavam sendo enfrentados por uma senhora idosa. Um deles tentou fugir, mas a porta havia sido travada por segurança. Alzira assumiu o comando da situação, como fazia nos campos de guerra, menos sem gritar, sem hesitar, apenas agindo com frieza. Minutos depois, a polícia chegou ao local. Havia confusão, gritaria e clientes em estado de choque mas todos vivos. Os 4 assaltantes estavam imobilizados, 2 com ferimentos leves, um inconsciente e outro chorando no canto, repetindo: a velha é um demônio. Ela não é normal. Os policiais perguntaram quem havia reagido, e todos apontaram para Alzira. O comandante da equipe hesitou, achando que estavam brincando, mas quando viu os movimentos calculados da senhora e a forma como ela segurava a arma, entendeu que estava diante de alguém muito mais preparado do que parecia. Ela devolveu a pistola calmamente e disse: podem colocar isso no relatório, mas não coloquem meu nome. Já estive em situações piores. Na delegacia, tentaram colher seu depoimento, mas ela se manteve reservada. Apenas deixou registrado que reagiu por instinto. Um repórter local tentou tirar uma foto sua ao sair, mas ela recusou com firmeza. Preferia
Nos dias seguintes, vídeos de câmeras internas vazaram e mostraram claramente a ação. A internet explodiu. Milhares de pessoas comentavam: quem é essa mulher? Ela é ex-policial? Alguém treinou essa senhora para matar? Mas nada foi confirmado oficialmente. Enquanto isso, Alzira continuava indo ao banco, no mesmo horário de sempre, com o mesmo casaco azul e a mesma bengala. Agora o gerente a chamava de capitã, mesmo que ela nunca tenha usado esse posto oficialmente. Ela nunca gostou de chamar atenção. Mas o que aconteceu naquele banco ultrapassou o limite do anonimato. Nos dias que seguiram o assalto frustrado, Alzira Monteiro passou a ser vigiada por jornalistas, curiosos e até mesmo antigos colegas de farda que pensavam que ela já tinha morrido. Ela saía de casa com a mesma rotina discreta, pegava o mesmo ônibus, sentava no mesmo banco do fundo, mas sentia no ar que algo tinha mudado. Na internet, começaram a surgir teorias sobre sua origem menos. Uns diziam que era ex-agente da aeronáutica, outros juravam que havia lutado no Congo ao lado de tropas francesas. Mas ninguém sabia ao certo, porque os arquivos de sua missão ainda estavam sob sigilo militar, e ela, como uma boa veterana, não confirmava nem negava, apenas observava tudo, com os mesmos olhos firmes de quem sobreviveu a mais de uma guerra. Ao ver sua imagem na televisão pela primeira vez em anos, sentada de costas, em uma das câmeras de segurança, Alzira se lembrou de outro momento parecido, quando sua foto apareceu num mural improvisado de desaparecidos durante um cerco, em Beira, Moçambique. Na época todos a davam como morta, após uma missão de extração falhar sob fogo inimigo. Ela passou 9 dias escondida em um buraco escavado sob raízes de mangueiras, bebendo água de folhas e ouvindo soldados inimigos caminhando a poucos metros. Foi resgatada apenas porque uma criança a encontrou e avisou a resistência local. Aquela lembrança voltou como uma avalanche silenciosa, e ela entendeu que, mesmo décadas depois, o corpo não esquece a tensão do anonimato forçado. Ser notícia, de novo, significava risco, e Alzira sabia que risco, em tempos de paz aparente, era ainda mais traiçoeiro do que em campo de batalha. Enquanto isso, na polícia começaram a aparecer irregularidades no processo dos assaltantes. 2 dos criminosos tinham passagens por envolvimento com milícias armadas. Um deles, o mais jovem, revelou em depoimento que o plano do assalto tinha uma motivação maior. O banco era usado como fachada para lavagem de dinheiro, e a ação serviria para recuperar valores perdidos numa negociação militar. Aquilo acendeu o sinal vermelho para os poucos investigadores que entenderam que o crime talvez tivesse conexões com algo mais complexo do que simples roubo. E então, a pergunta surgiu entre alguns oficiais mais experientes: e se aquela mulher soubesse de mais coisas do que aparentava? E se ela não estivesse no lugar errado, na hora errada, mas exatamente onde precisava estar? Alzira começou a receber bilhetes anônimos em sua caixa de correio. O primeiro dizia apenas: você ainda está em campo. O segundo, escrito com caligrafia militar, trazia um número de série que ela reconheceu instantaneamente. Era o identificador de uma missão abortada em 1976, que envolvia a intercepção de armas ilegais destinadas a rebeldes africanos. Aquela sequência de números nunca havia sido publicada. O terceiro bilhete a deixou mais alerta. Eles acham que você ainda tem os códigos. Códigos, ela já os havia destruído há décadas, como fora orientada, mas sabia que, para certas agências, a memória de um veterano vale mais que arquivos físicos. E agora, ela era uma testemunha viva de um acordo sujo entre forças internacionais que jamais deveria vir à tona. O que começou como um assalto frustrado estava se revelando parte de algo muito maior. Determinada a entender o que estava por trás daquilo tudo, Alzira vasculhou seus antigos documentos escondidos em uma maleta metálica, sob o assoalho de seu apartamento. Dentro, havia mapas, cópias de relatórios cifrados, um diário em código Morse e uma fita cassete com a gravação de uma reunião realizada em 1975, entre oficiais brasileiros e agentes estrangeiros. Aquela fita por si só era perigosa. Ela havia guardado apenas como recordação, sem intenção de usá-la, mas agora sua existência poderia explicar por que alguém tentou tirá-la de cena. Porque se a informação de que ela ainda estava viva circulava entre certos círculos, então não era apenas um assalto mal planejado. Era uma eliminação velada disfarçada de crime comum menos, e ela só havia sobrevivido por reflexo militar. Mais uma vez, a guerra havia voltado para dentro do seu país. Mesmo com o instinto de proteção ainda intacto, Alzira sabia que não podia enfrentar aquilo sozinha. Contactou, através de uma rede paralela de ex-militares aposentados, um antigo colega de missão, Elias Bragança. Hoje com 82 anos, ex-criptógrafo e técnico de rádio do Exército, ele vivia isolado na Serra Gaúcha,
e mantinha um pequeno museu clandestino de equipamentos militares obsoletos. Ao saber do ocorrido, Elias não hesitou. Se eles estão mexendo com você, estão desesperados, porque você era o arquivo que eles juraram queimar. Em um fim de semana, os dois se encontraram em segredo. Trocaram informações, reativaram códigos antigos e começaram a cruzar nomes que ainda tinham poder. Elias vasculhou frequências de rádio inativas e detectou sinais codificados, que pareciam ter origem em transmissões militares clandestinas. Algo que não acontecia desde os anos 80. A guerra, pelo visto, nunca terminou. Eles decidiram, então, testar uma teoria. E se a tentativa de assalto não tivesse sido só um ataque, mas um aviso, Elias sugeriu que Alzira aparecesse em público novamente, mas dessa vez em um lugar controlado, onde pudesse ser monitorada. Eles escolheram uma cerimônia militar de homenagem a veteranos esquecidos, marcada para dali a 15 dias. Alzira foi convidada a discursar discretamente, e ali poderia observar quem apareceria, quem observava, quem anotava. Para ela, aquilo era mais que uma armadilha a menos, era uma última missão. E dessa vez, como em tantas outras antes, ela estava disposta a arriscar tudo, mas não por medalhas, e sim pela verdade. A cerimônia era discreta, mas contava com representantes de várias forças armadas e um pequeno público formado por familiares e militares aposentados. Alzira chegou com sua bengala de madeira e um broche simples da missão africana no peito, algo que ninguém reconheceria sem ter vivido aquilo. Ela parecia apenas mais uma, entre tantos outros veteranos esquecidos. Mas por trás daquele semblante calmo, seus olhos analisavam cada rosto, cada gesto, cada movimento em falso. Antes mesmo de subir ao palco improvisado, percebeu dois homens, observando o público, a partir de um veículo preto sem identificação, o tipo de vigilância silenciosa que só quem foi vigiado antes sabe reconhecer. E como em todas as vezes anteriores, ela não reagiu com medo, apenas com estratégia. Se essa história te prendeu até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa entender que guerras nem sempre acabam quando a última bala é disparada. Algumas continuam escondidas, esperando por veteranos que nunca se rendem. No breve discurso que fez, ela não citou datas nem nomes. Falou apenas de guerras não oficiais, de soldados sem crachá e de heróis, que voltam para casa carregando segredos que nunca serão contados em livros de história. Sua fala foi simples, mas carregada de significados, e cada palavra parecia mirar um alvo invisível. Os dois homens do carro preto desceram pouco depois do início do discurso, e se posicionaram discretamente aos fundos do público. Não armados à vista, mas suas posturas denunciavam, eram operativos. Quando Alzira terminou, muitos aplaudiram. Poucos entenderam, mas os que precisavam entender, entenderam. E isso era o suficiente. Naquela noite, Elias interceptou uma transmissão de rádio em frequência militar obsoleta. As palavras eram curtas, frias, cifradas menos, mas ele reconheceu uma delas. Encerrar. Ele e Alzira interpretaram isso como uma retirada. Aqueles que tentaram eliminá-la haviam decidido que o risco não valia mais a exposição. Talvez pelo discurso, talvez pela repercussão, ou talvez por saberem que Alzira e Elias tinham mais documentos do que estavam dispostos a divulgar. Seja como for, a caçada havia cessado, mas ela sabia que a vigilância silenciosa continuaria, porque veteranos como ela nunca são apagados, menos apenas mantidos à margem. Em silêncio, com respeito ou com medo, com o tempo, a história do assalto no banco perdeu força na mídia. Os vídeos desapareceram dos canais oficiais. As foram retiradas por motivos jurídicos, mas nas redes privadas de ex-militares, o nome de Alzira voltou a circular como lenda. Uns diziam que ela era da inteligência, outros, que havia liderado operações no Oriente Médio. A verdade, como sempre, estava entre o que ela viveu e o que decidiu guardar. Mas uma coisa ninguém mais podia negar: ela estava viva, atenta, e tão perigosa quanto sempre foi. Porque mesmo desarmada, mesmo sozinha, ainda era um soldado. E soldados de verdade nunca esquecem como se luta. Anos depois, um pequeno memorial foi construído num centro de veteranos em Caxias do Sul. Uma placa discreta trazia apenas a inscrição: ela estava no lugar certo. Porque nunca deixou de estar em missão. Alzira nunca visitou o memorial. Dizia que homenagens póstumas em vida eram coisa de quem queria encerrar capítulos. E ela, apesar de velha, nunca acreditou que sua história havia acabado. Continuava acordando às 5 horas, treinando seus reflexos com movimentos repetitivos, limpando sua velha bengala como se fosse um fuzil. Não porque esperava um novo combate, mas porque sabia que a guerra às vezes volta quando ninguém está olhando. Um documentário independente feito por estudantes de história militar
resgatou sua trajetória anos depois. Conseguiram entrevistá-la, brevemente, e no vídeo, ela aparece olhando para a câmera, dizendo: "Se eu estivesse armada, teria sido diferente. Mas se fosse diferente, talvez alguém morresse. E eu nunca matei ninguém. Apenas reagi como fui treinada." Aquela frase viralizou, e em fóruns militares internacionais, seu nome passou a ser citado como exemplo de autocontrole, estratégia e ela virou símbolo silencioso de uma geração que combateu na sombra, não por glória mas por dever. Astoriski, quando faleceu, aos 84 anos, o enterro foi simples, mas havia homens e mulheres fardados, que viajaram de vários estados para prestar respeito. Nenhuma banda tocou, nenhuma televisão transmitiu, mas ao final da cerimônia, um grupo de veteranos posicionou-se em silêncio, e fez continência. Não pela morte, mas pela missão cumprida. Na lápide, estava escrito apenas: Alzira Monteiro, veterana. Sobreviveu à guerra, e sobreviveu à paz.